Eles mandaram um idoso embora do restaurante, dizendo que ele envergonhava a todos. Mas ninguém imaginava quem ele realmente era. Quando o dono descobriu sua verdadeira identidade, segredos vieram à tona e vidas inteiras mudaram de um jeito inesperado. Prepare-se, porque essa história vai tocar profundamente o seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comenta de onde você está assistindo. O calor daquela manhã em Minas Gerais parecia pesar sobre as calçadas estreitas, fazendo o ar tremer acima do asfalto. No alto da rua principal, o letreiro vermelho do restaurante Sabor da Serra pendia levemente, rangendo com o vento morno. Dentro, o cheiro de pão de queijo recém-assado misturava-se ao perfume suave do café sendo passado, criando a atmosfera típica das manhãs mineiras, simples, acolhedora e cheia de histórias que quase sempre começavam devagar, mas marcavam fundo. Naquele dia, porém, tudo começou abruptamente. O idoso entrou devagar, o passo arrastado de quem já trazia no corpo dias mais pesados que o próprio sol lá fora. A bengala de madeira desgastada tocou o chão com um som leve, quase um pedido de permissão. Ninguém o reconheceu de imediato. Para a maioria, ele era só mais um senhor cansado, abatido, sem nenhum sinal de importância. E talvez fosse exatamente esse o erro. As mesas estavam quase todas ocupadas por famílias que aproveitavam o sábado para um café mais demorado. O burburinho era suave, interrompido apenas por risadas curtas ou o som de xícaras tocando nos pires. O idoso respirou fundo, aspirando o aroma quente do café, como se aquilo lhe desse coragem para avançar mais um passo. Foi então que veio a voz, cortante, cheia de impaciência, ecoando no salão como um estalo de chicote. "Saia daqui! Você envergonha a gente!" A frase atravessou o ar quente como uma flecha. O restaurante silenciou. Até a máquina de café pareceu cessar o barulho por um instante. Pessoas viraram o rosto. Um garçom congelou com a bandeja suspensa no ar. A mulher que havia falado, vestida com roupas de marca e postura rígida, encarava o idoso como se esperasse que ele simplesmente sumisse. O corpo dele enrijeceu. Não houve resposta imediata, nem revolta, nem indignação. Apenas um leve estremecer dos dedos, tão sutil que quase ninguém percebeu. Mas havia algo na forma como ele baixou os olhos. Não vergonha, não exatamente. Era outra coisa. Um peso que parecia antigo demais para ter começado ali. A gerente Lúcia observava tudo atrás do balcão. Seu coração apertou antes mesmo que entendesse por quê. Talvez fosse instinto, talvez fosse memória, talvez fosse apenas humanidade. Ela enxugou as mãos no avental e caminhou até o idoso, com passos calmos, como quem tenta desfazer um nó que não deveria existir. "Senhor, o senhor deseja se sentar?" Perguntou com voz baixa, oferecendo um sorriso pequeno, porém sincero. Ele a olhou como quem não esperava a gentileza de ninguém há muito tempo. "Se não for incômodo", murmurou. "Não é, nunca será", disse ela, guiando-o até uma mesa no canto, perto da janela, onde a luz batia suave, revelando partículas douradas no ar. Enquanto ele se acomodava, o restaurante lentamente voltava a respirar. Pessoas cochichavam. Algumas desviavam o olhar, constrangidas. A família que o havia humilhado mantinha a postura arrogante, mas seus olhos não conseguiam mais encarar diretamente o Senhor. Ali, naquela mesa simples, com a xícara ainda vazia, começava algo que ninguém na cidade imaginava. A história do homem que preferia o silêncio ao confronto, que trazia memórias pesadas demais para caberem nos ombros e que, sem querer, iria transformar o restaurante Sabor da Serra e todos que por ali passavam para sempre. A xícara de café chegou fumegante, trazendo consigo um aroma que parecia preencher o espaço vazio entre o idoso e o mundo.
Lúcia pousou o pires com cuidado à frente dele, como quem entrega algo mais que uma bebida. "Se o senhor precisar de qualquer coisa, é só me chamar", disse, ajeitando o guardanapo ao lado. Ele agradeceu com um aceno discreto. As mãos, marcadas por veias salientes e pequenos cortes antigos, envolveram a xícara com delicadeza, como se aquele calor o lembrasse de outro tempo. Do balcão, Marcos, o dono do restaurante, observava a cena. Ele havia chegado há pouco, vindo da feira, com sacolas cheias de queijo, goiabada e frutas. Parou no meio do caminho ao notar o silêncio estranho que ainda pairava no ar, como um eco da frase cruel que todos tinham ouvido. "Que clima é esse aqui dentro?", murmurou para um dos garçons, sem tirar os olhos do idoso. "Teve um mal-entendido", respondeu o rapaz, evitando detalhes. Marcos franziu a testa, mas não insistiu. Conhecia a cidade o suficiente para saber que, mais cedo ou mais tarde, a história inteira chegaria aos seus ouvidos. Minas tinha esse jeito. Nada acontecia sozinho. Tudo reverberava por esquinas, padarias, bancos de praça. Na mesa ao lado, a família que havia humilhado o idoso tentava retomar a conversa. A mulher olhava o celular, o homem mexia no relógio dourado, como se conferisse o tempo de sua própria importância. Mas por mais que fingissem desinteresse, seus olhares escapavam de vez em quando na direção do canto onde o senhor agora tomava o café. Ele não os encarava. Em vez disso, observava o ambiente como quem mede o espaço. Reparou no quadro antigo na parede, mostrando uma paisagem de montanhas verdes e céu laranja. Os olhos pararam ali por alguns segundos a mais. Aquele quadro despertou uma lembrança vaga, algo que ele não puxou para a consciência de imediato. Preferiu deixá-la boiando ao fundo da mente como uma folha sobre a água. Lúcia retornou ao balcão, sentindo ainda o coração pesado. "Marcos, você viu o que aconteceu?", perguntou em voz baixa. "Vi que tem um senhor ali no canto e um clima estranho", respondeu ele, apoiando as sacolas sobre o mármore. "Me conta." Ela respirou fundo, lembrando das palavras que tinham cortado o salão. Explicou a situação em frases rápidas, mas carregadas. Enquanto falava, sentia o rosto esquentar, como se tivesse alguma responsabilidade sobre o que tinha presenciado. Marcos ouviu tudo em silêncio. Ao final, olhou mais uma vez para o idoso, desta vez com atenção diferente. "Ele reclamou de alguma coisa?", quis saber. "Não", respondeu Lúcia, "só aceitou, como se já estivesse acostumado." Essa frase ficou pairando entre os dois. Acostumado. A ideia de alguém se acostumar com humilhações não descia fácil. No canto, o idoso terminava o café em pequenos goles. Quando levantou, Lúcia correu até ele. "O senhor quer alguma coisa para comer? Está por nossa conta?" Ele sorriu de leve, um sorriso cansado, mas sincero. "Já foi muito mais do que eu esperava hoje." "Muito obrigado." E saiu, com o som da bengala marcando cada passo no piso de cerâmica. Lá fora, o sol ainda brilhava forte. Mas havia algo na maneira como ele caminhava que fazia parecer que o mundo inteiro pesava sobre as costas. Naquele dia, ninguém ali imaginava que aquele mesmo som da bengala voltaria a ecoar no restaurante muitas e muitas vezes. Os dias seguintes seguiram o ritmo normal da cidade, mas o episódio não foi esquecido. Em uma cidade pequena, as palavras correm como água por entre pedras, desviando aqui e ali, mas sempre chegando a algum lugar. Na terceira vez que o idoso entrou no Sabor da Serra, já não causou o mesmo estranhamento. Alguns rostos o reconheceram de imediato. Lúcia sorriu ao vê-lo. "Bom dia, seu..." Ela percebeu que ainda não sabia o nome dele. Ele hesitou por um instante, como se decidir se oferecia aquele pedaço de si ao mundo. "Álvaro", respondeu. "Pode me chamar de Álvaro." Ela repetiu mentalmente o nome, como quem guarda algo precioso. "Bom dia, seu Álvaro. A mesma mesa?" Ele assentiu.
A mesa no canto, perto da janela, parecia tê-lo escolhido. A luz suave que entrava pela vidraça iluminava os contornos de seu rosto, revelando rugas que contavam histórias de risos antigos, preocupações longas, noites sem dormir. Dessa vez, Marcos resolveu se aproximar. Levava consigo uma caneca de café com leite e um prato com 2 pães de queijo. Bom dia, seu Álvaro. Sou o Marcos, dono daqui. Álvaro levantou o olhar com calma. Bom dia, rapaz. Marcos pousou o prato na mesa. Isso aqui é por conta da casa. Lúcia me contou o que aconteceu outro dia. Eu não concordo com esse tipo de coisa, não. O senhor é muito bem-vindo aqui. O silêncio durou alguns segundos, preenchido pelo chiado distante da chapa, onde se fritavam ovos e linguiça. Álvaro respirou fundo. Não era só o café que cheirava a memória ali dentro. Obrigado, disse enfim. Nem sempre é assim, sabia? Nem sempre alguém se importa. Marcos ia responder, mas algo na expressão dele o fez recuar das palavras fáceis. Em vez de consolo vazio, escolheu escuta. O senhor mora aqui na cidade? Perguntou. Mais ou menos, respondeu Álvaro. Às vezes eu só passo. A resposta não explicava nada, mas abria uma porta. Marcos percebeu a presença de um enigma ali, algo que não valia forçar. Se o senhor precisar de alguma coisa, fala comigo, disse recuando com um sorriso breve. Ao se afastar, notou que o olhar de Álvaro se prendia outra vez ao quadro na parede. As montanhas pintadas ali pareciam ter um significado que ninguém mais via. Na cozinha, o barulho de panelas, o cheiro de alho refogado e o calor do fogão anunciavam que a cidade acordava para mais um dia comum. Mas, para o restaurante, nada mais seria completamente comum. A presença silenciosa de Álvaro começava a modificar pequenos gestos. Um garçom que segurava uma palavra ríspida, uma cliente que pensava 2 vezes antes de olhar alguém de cima a baixo. Sem perceber, o idoso já mudava o ambiente apenas existindo ali. Calado, com sua bengala apoiada ao lado da cadeira e os olhos atentos a tudo. Com o passar das semanas, as visitas de Álvaro tornaram-se quase um hábito. Ele aparecia em horários diferentes, às vezes pela manhã, outras perto do fim da tarde, quando o sol tingia o céu de laranja por trás das montanhas e o ar começava a esfriar. Numa dessas tardes, o vento trouxe consigo um cheiro de chuva que ainda não caía. Dentro do restaurante, o clima era de leve cansaço. O movimento tinha diminuído e alguns funcionários estavam recolhendo talheres, reorganizando mesas. Álvaro entrou silencioso, como sempre, e ocupou sua mesa de costume. Lúcia aproximou-se com um cardápio nas mãos. Hoje temos um prato novo, seu Álvaro. Tutu de feijão com torresmo e couve refogada, disse com um certo orgulho. Ele pegou o cardápio, mas em vez de ler, fitou a jovem gerente por um momento. Eu conheço uma receita de tutu que leva um tempero diferente, comentou, quase em tom de confidência. Ela franziu a testa, curiosa. Diferente como? Não é segredo nenhum, respondeu ele. Um pouquinho de café passado na hora misturado ao caldo. Dá um gosto mais profundo. Aprendi isso há muitos anos, em outra cozinha. Lúcia riu, surpresa. Café no tutu? Essa eu nunca ouvi. Funciona, garantiu. Mas não precisa acreditar em mim. É só testar. Ela ficou com aquilo na cabeça pelo resto da tarde. Na cozinha, ainda com alguns ingredientes do almoço, resolveu experimentar a sugestão em uma panela menor. O cheiro que subiu, misturando o aroma do feijão com o leve toque amargo do café, encheu o espaço de um jeito novo, intenso. Chamou Marcos. Cheira isso aqui. Ele aproximou o rosto da panela, inspirou fundo e seus olhos se acenderam. Você inventou isso? Perguntou. Não, o seu Álvaro sugeriu. Marcos olhou em direção ao salão, onde o idoso observava a rua pela janela, distraído. Serve para mim e para ele, pediu. Os dois provaram em silêncio.
O sabor era familiar e inesperado ao mesmo tempo, como reencontrar alguém que se conhece há anos, mas de um jeito diferente. Isso aqui pode virar o prato da casa, disse Marcos impressionado. Pergunta para ele de onde ele tirou essa ideia. Lúcia voltou até a mesa de Álvaro com um prato fumegante. Testei sua receita, contou, e ficou incrível. Ele sorriu, mas havia nostalgia no brilho dos olhos. Fico feliz que tenha gostado. Essa cozinha me lembra outras que já conheci. Quais? Perguntou ela. Ele desviou o olhar para o quadro de montanhas, sentindo o cheiro do feijão subir da mesa. Talvez um dia eu conte, respondeu. Por enquanto é bom só comer. O som da chuva finalmente começou a bater no telhado, suave, ritmado. Lá fora, as pessoas apressavam o passo. Lá dentro, o restaurante se enchia de um novo aroma e de uma sensação estranha, como se portas pequenas estivessem se abrindo em lugares que ninguém sabia que existiam. O sabor da serra ainda era o mesmo na fachada, mas por dentro começava a se transformar, pouco a pouco, naquilo que um dia tinha sido sonhado por alguém que muitos julgavam apenas um velho cansado. A chuva daquela tarde persistiu por horas e, quando finalmente cessou, deixou no ar um cheiro de terra molhada que parecia renovar tudo. O céu estava mais claro, lavado, e a cidade ganhava aquele silêncio peculiar que só acontece depois de uma tempestade. Foi nesse ambiente calmo que Álvaro voltou ao restaurante na manhã seguinte. O sol ainda subia devagar quando ele empurrou a porta de vidro, sentindo o ar fresco bater no rosto. Lúcia o recebeu com um sorriso automático, já acostumada à presença dele, como se ele fosse parte do lugar. Bom dia, seu Álvaro. Bom dia, minha filha. Apesar do tom leve, havia algo diferente na expressão dele. Um cansaço mais profundo, talvez, ou um pensamento que parecia puxá-lo para longe dali. Lúcia notou, mas preferiu não perguntar. Aprendera que Álvaro dava respostas quando queria e não quando lhe pediam diretamente. Ele sentou-se na mesa habitual, observando os primeiros clientes do dia. O cheiro de pão de queijo fresco preenchia o salão, e o vapor do café subia da cafeteira como uma neblina suave. O ambiente era familiar, mas nele havia uma ansiedade sutil, uma espécie de pressentimento. O sino da porta tocou. Uma jovem entrou apressada, os cabelos presos num coque desarrumado, a blusa leve manchada pela pressa da chuva do dia anterior. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem para prosseguir. Com licença, vocês viram um senhor de cerca de 70 anos, magro, usa uma bengala de madeira escura? A pergunta fez Lúcia levantar a cabeça de imediato. Seus olhos foram até Álvaro, sentado calmamente na mesa do canto. Você é parente dele? Perguntou a gerente. A jovem assentiu com um alívio que quase desabou em lágrimas. Sou neta dele, sou a Helena. O nome preencheu o salão como uma peça que finalmente se encaixava. Lúcia levou alguns segundos para processar, depois sorriu e fez um gesto para que ela a seguisse. Ele está ali. Quando Helena viu o avô, a respiração dela falhou por um instante. Não era apenas reencontro. Havia saudade acumulada, preocupação contida e uma ternura que ela tentava controlar para não desmoronar na frente dos outros. Vô, murmurou, aproximando-se da mesa. Álvaro levantou o olhar devagar, com surpresa verdadeira. O tremor leve das mãos denunciava o impacto emocional que ele tentava esconder. Helena, o que você está fazendo aqui? Procurando o senhor, respondeu ela, sentando-se sem pedir. Faz semanas que a gente não tem notícia nenhuma. Eu fiquei preocupada. O silêncio caiu entre os dois, quebrado somente pelo som suave de uma xícara sendo pousada no balcão. Lúcia recuou discretamente, respeitando o momento. Eu precisava pensar, disse Álvaro, a voz baixa mas firme. Às vezes ficar longe ajuda. Ajuda quem, vô? A gente sente falta do senhor.
A frase mexeu com algo profundo dentro dele. Seus olhos ficaram úmidos, mas ele piscou devagar, como quem empurra a emoção para dentro outra vez. Eu sei. Helena segurou a mão dele com cuidado. O gesto simples deslocou o ar ao redor, trazendo uma intimidade que poucos testemunhavam. Posso ficar um pouco com o senhor? Perguntou ela. Pode, respondeu ele sem hesitar. E foi assim que naquela manhã comum, o restaurante ganhou outra peça importante da história. Alguém que traria respostas que ainda estavam pela metade e que, sem saber, revelaria partes do passado de Álvaro que mudariam tudo para sempre. A presença de Helena trouxe um clima diferente ao restaurante naquela semana. Ela aparecia ao lado de Álvaro em quase todas as visitas dele, sentando-se com postura atenta, como se vigiasse cada gesto do avô para garantir que ele estava bem. Para os funcionários, era apenas uma neta preocupada. Para Álvaro, era um lembrete silencioso de tudo o que ele ainda não tinha coragem de encarar. Naquela tarde, o ar estava quente e parado, típico dos fins de outono em Minas. A luz do sol atravessava a janela do restaurante em feixes dourados, que se espalhavam sobre o piso de cerâmica, dando ao ambiente uma aparência quase aconchegante demais para os tumultos que se aproximavam. O cheiro de doce de leite no fogão competia com o aroma de café recém-passado, criando uma sensação caseira que parecia contradizer o peso que pairava no ar. Helena observava o avô enquanto mexia distraidamente no copo de suco. Havia uma tensão sutil no maxilar dela. Vô, por que o senhor ficou tanto tempo sem falar com a gente? Perguntou, sem elevar a voz, como se temesse espantar a resposta. Álvaro manteve os olhos no prato à sua frente, um pedaço de bolo de fubá que ele mal tocara. A bengala repousava encostada na cadeira e o silêncio entre eles começou a incomodar. Marcos, que passava por perto, percebeu a densidade da conversa. Fez questão de diminuir o passo, dando tempo e espaço, sem interferir. Ele sabia que algumas dores só precisavam de ambiente seguro para se revelarem. Não foi por falta de amor, respondeu Álvaro finalmente, com um suspiro que parecia trazer décadas junto dele. Foi por vergonha. Helena franziu o senho. Vergonha do quê? Álvaro abriu a boca para responder, mas algo o interrompeu. Do lado de fora, barulhos da rua começaram a aumentar. Vozes animadas, risadas, música distante. Era o começo da montagem da festa de São João, que aconteceria dali a um mês. A cidade inteira se mobilizava para o evento. Barracas, bandeirolas e preparativos tomavam as calçadas. Lúcia entrou no salão carregando uma caixa de enfeites coloridos. Estamos começando a decorar, avisou a Marcos. A festa vai atrair muita gente este ano. A prefeitura está contando com o nosso movimento. Marcos assentiu. A época de São João era sempre um divisor de águas para o restaurante. Aumentava o fluxo, testava os limites da cozinha, puxava a equipe até o último fio de energia. Mas também trazia boas oportunidades, e a cidade vivia disso. Helena voltou a atenção para o avô, percebendo que a tentativa de resposta se perdera. Vergonha do quê, vô? Insistiu, tocando de leve a mão dele. Ele respirou fundo, mas desviou o olhar. Depois, murmurou quase num sussurro. Helena sentiu um desconforto, mas não insistiu. Havia nos olhos dele uma mistura de cansaço e medo que ela conhecia bem demais. Nem tudo se puxa pela força. Foi nesse momento que Marcos notou algo curioso. Álvaro observava atentamente a caixa de enfeites que Lúcia carregava, como se reconhecesse alguma coisa ali. Entre as fitas coloridas e bandeirinhas, havia um pedaço de tecido xadrez vermelho, bem dobrado. Esse tecido, murmurou Álvaro, quase sem perceber que estava falando. Lúcia parou, surpresa. Esse aqui foi achado no depósito, junto com coisas velhas do restaurante.
Acho que fazia parte de uma decoração antiga. Álvaro tocou o tecido com os dedos trêmulos, sentindo a textura macia. A expressão dele se alterou por um segundo. Um lampejo rápido, mas profundo. Eu já vi isso antes, disse ele. Quando? Perguntou Marcos, aproximando-se. Mas Álvaro apenas sacudiu a cabeça, como quem afasta uma lembrança, antes que ela se forme completamente. Aquele gesto, simples, contido, mas carregado de significado, seria o início de uma nova onda de suspeitas e descobertas que mudaria completamente a maneira como todos enxergavam o idoso. E enquanto as primeiras bandeirinhas eram penduradas sobre as mesas, o restaurante começava a se preparar não apenas para a festa da cidade, mas para revelações muito maiores que se aproximavam silenciosamente. Os preparativos da festa de São João avançavam rápido, como acontece em cidades mineiras que vivem intensamente cada tradição. A cada dia surgiam novas bandeirolas nas ruas, novos cartazes, novos ensaios de quadrilha ecoando pelos quarteirões. E o restaurante Sabor da Serra entrava nesse ritmo, não apenas por necessidade comercial, mas porque havia, agora, um novo tipo de energia circulando ali dentro. Marcos, acostumado à rotina apertada da cozinha, começou a reparar em pequenos detalhes no salão. Uma corrente de vento que fazia a porta bater no fim da tarde, uma rachadura discreta no rodapé, a disposição das mesas que dificultava o fluxo dos garçons. Eram coisas tão pequenas que ele nunca tinha parado para pensar. Mas Álvaro reparava, e sempre que podia, deixava comentários curtos, quase inocentes. Se empurrar essa mesa um palmo para frente, não forma corredor apertado, dizia ele, como quem fala do clima. Essa fresta na janela deixa entrar pó de manhã cedo, observava em outro dia. E essa porta, se colocar um calço aqui, evita que bata com o vento da serra. Nenhuma das observações parecia grande coisa, até Marcos perceber que todas faziam sentido. Todas. Numa manhã abafada de sábado, o dono do restaurante decidiu agir. Chamou os funcionários e reorganizou o salão exatamente conforme as sugestões de Álvaro. Fez ajustes simples, quase invisíveis. E no mesmo dia, percebeu a diferença. Os garçons circulavam com mais facilidade, as mesas estavam sempre limpas, antes mesmo do pedido chegar, e os clientes pareciam mais confortáveis. Era como se alguém tivesse destravado o restaurante, peça por peça. Lúcia também viu a mudança. Havia mais leveza no ambiente, mais fluidez. Mas o que mais chamava sua atenção era o comportamento de Álvaro. Cada vez que ele comentava algo técnico, seus olhos ganhavam um brilho que não combinava com a vida simples que aparentava levar. Na tarde daquele dia, Helena entrou no restaurante já sabendo onde encontraria o avô. Sentou-se ao lado dele e pediu um café. O cheiro do grão recém-moído encheu o ambiente, misturando-se ao aroma de canela do bolo caseiro no balcão. Vô, o Marcos andou dizendo que o senhor entende muito dessas coisas de organização. De onde vem isso? Perguntou ela. Álvaro olhou para fora, onde a rua brilhava com a luz do sol, refletida nas bandeirinhas coloridas. Ah, minha filha, a gente aprende muita coisa na vida. Só isso. Helena inclinou o corpo para a frente. Mas o senhor nunca me contou nada sobre ter trabalhado com esse tipo de coisa. Mas nem tudo precisa ser contado, respondeu ele com um sorriso suave, mas o sorriso não alcançou os olhos. Marcos se aproximou, segurando um caderno velho que havia encontrado no depósito do restaurante. A capa era de couro desgastado e havia marcas de umidade nas bordas. Seu Álvaro, posso te mostrar uma coisa? Perguntou com cautela. Álvaro olhou para o caderno e empalideceu. Não de medo, mas de reconhecimento. Isso estava no fundo de uma caixa cheia de documentos antigos, explicou Marcos. Eu pensei, talvez o senhor soubesse de onde veio. Quando Álvaro tocou o caderno, seus dedos deslizaram pela textura com a precisão de quem reencontra
algo que pertenceu a ele, mesmo sem admitir. O peso daquele objeto parecia puxá-lo para um tempo que ele vinha tentando evitar há muito. Esse caderno, murmurou ele, sem tirar os olhos da capa. Helena observava cada gesto do avô, sentindo seu próprio coração bater mais rápido. Vô, o que é isso? Álvaro inspirou fundo. O salão parecia ter ficado menor, mais silencioso. Até as panelas na cozinha pareciam ter parado por um instante. É uma parte da minha história, disse enfim. Uma parte que eu deixei para trás há muito tempo. O caderno fechado sobre a mesa agora parecia pulsar como um segredo prestes a emergir. E ninguém ali tinha ideia do impacto que isso traria. O caderno ficou sobre a mesa como um objeto sagrado, silencioso, mas pesado o suficiente para alterar o ar ao redor. Helena observava o avô sem piscar, enquanto Marcos se afastava com respeito, deixando-os a sós. Lá fora, o barulho da rua seguia seu curso. Crianças correndo, cachorros latindo, o vendedor de pamonha gritando sua cantiga típica. Mas dentro do restaurante tudo parecia desacelerar. Álvaro passou a mão pela capa outra vez. O couro desgastado era macio em alguns pontos, áspero em outros, como se carregasse marcas de muitas viagens, de muitos lugares. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como quem recolhe coragem em algum canto esquecido da alma. Vô, o que tem aí dentro? Perguntou Helena com a voz suave, mas tensa. Coisas que eu não achei que voltaria a ver, respondeu ele sem abrir o caderno. Coisas de um tempo em que eu ainda acreditava que meu trabalho fazia diferença. A frase mexeu com algo dentro dela. O senhor fez diferença pra gente, pra mim principalmente. Sempre fez. Álvaro sorriu de leve, um sorriso triste, mas agradecido. Nem sempre a gente acredita nisso, minha filha. Ele finalmente abriu o caderno. As páginas amareladas tinham desenhos precisos, linhas firmes, anotações detalhadas. Eram plantas, croquis, esboços de cozinhas, salões, áreas de serviço, projetos completos. Helena franziu o senho, tentando entender. Vô, isso tudo é trabalho de arquiteto. É, respondeu ele, deslizando o dedo sobre uma planta baixa fazendo curvas exatas. Isso é parte de quem eu fui. Helena sentiu o coração acelerar. O senhor era arquiteto? Ele assentiu devagar, como se admitir aquilo fosse abrir uma porta que ele manteve trancada por longos anos. Sim, eu projetei restaurantes, padarias, cozinhas industriais, muitos lugares. Trabalhei até onde deu. As palavras vinham carregadas de lembranças secas, daquelas que arranham por dentro. Depois, a vida mudou. Helena segurou a mão dele. Por que nunca nos contou? Porque eu perdi tanto que achei melhor esquecer. A respiração dele ficou pesada por alguns segundos. Quando o homem perde aquilo que acredita ser sua utilidade, parece que perde o chão. Helena apertou a mão dele com força. O senhor nunca perdeu sua utilidade para mim. Álvaro desviou o olhar, contendo a emoção. Obrigado. Nesse momento, Marcos se aproximou lentamente, sem querer interromper, mas sentindo que precisava dizer algo. Seu Álvaro, essas plantas aqui, olha... Ele segurava uma cópia antiga de uma planta pendurada em uma moldura no corredor dos fundos. O estilo, os traços, são quase iguais aos do projeto original do Sabor da Serra. Helena arregalou os olhos. Como assim? Esse restaurante já foi renovado muitas vezes, explicou Marcos. Mas quando meu avô fundou o lugar, ele contratou um arquiteto da região para fazer o desenho original. A família sempre falou disso, mas ninguém lembrava o nome dele. Os olhos de Álvaro, pela primeira vez, demonstraram surpresa genuína. Uma confusão suave atravessou seu rosto. Marcos,
O senhor está querendo dizer que, seu Álvaro, existe uma chance real de o senhor ter sido o projetista do restaurante. Helena levou a mão à boca. A revelação caiu sobre o ambiente como um trovão silencioso. Álvaro olhou ao redor, como se estivesse vendo o restaurante pela primeira vez. Cada parede, cada janela, cada posição de mesa. Havia algo ali que sempre lhe parecera familiar, mas que ele nunca havia permitido emergir completamente. Eu preciso lembrar, murmurou com a voz rouca. O restaurante, de repente, parecia mais vivo, como se as lembranças escondidas em suas paredes começassem a despertar. E sem que ninguém percebesse, a história deles estava prestes a mudar de forma irreversível. A descoberta pairou sobre o restaurante como uma névoa fina, daquelas que não encobrem totalmente o cenário, mas mudam a forma como tudo é visto. Álvaro permaneceu diante da planta antiga por longos segundos. O papel estava amarelado nas bordas, marcado pelo tempo, mas as linhas, as curvas, os encaixes, os detalhes, falavam uma língua que seu corpo lembrava, mesmo quando sua mente tentava resistir. Era como reencontrar uma música esquecida. Ele não sabia cantar, mas reconhecia o ritmo, reconhecia o peso do lápis, a maneira como o traço se inclinava, a lógica interna por trás da disposição de cada ambiente. Helena observava o avô com atenção crescente. Cada respiração dele parecia carregada de algo que lutava para retornar à superfície. Vô, o senhor lembra mesmo disso, não lembra? Álvaro não respondeu imediatamente. Seus olhos percorriam a planta com um cuidado reverente. A luz da tarde, entrando pela janela, iluminava o desenho como se destacasse pedaços de sua memória. Eu lembro de partes, murmurou ele. Lembro do processo, das madrugadas desenhando, do cheiro do papel vegetal, da sensação de acertar o posicionamento da cozinha. Lembro da paixão. Helena engoliu em seco. Marcos se aproximou com passos lentos, sem querer quebrar o momento. Seu Álvaro, se isso for verdade, o senhor faz parte da história do sabor da serra, mais do que qualquer um de nós imaginava. Álvaro fechou os olhos, respirou fundo. E quando abriu, havia ali um brilho diferente, como se uma centelha antiga tivesse sido reacendida. Eu abandonei tudo isso, disse de repente. Quando as coisas começaram a desandar na minha vida, eu me afastei, me escondi e parei de acreditar que minhas mãos ainda serviam para alguma coisa. Helena tocou o braço dele com uma ternura que parecia abraçá-lo por inteiro. Mas o senhor está aqui agora e está ajudando esse lugar sem nem perceber. Álvaro desviou o olhar como quem não sabe se merece aquele reconhecimento. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade fervia com os preparativos do São João. O cheiro de milho cozido e fogueira começava a se espalhar pelas ruas. Crianças passavam correndo com bandeirinhas nas mãos. Vendedores montavam barracas de caldos, pamonhas, quentão. Havia música ao longe, triângulo, sanfona, vozes ensaiando quadrilha, um clima vibrante que invadia o restaurante sempre que a porta se abria. Seu Álvaro, disse Marcos, pigarreando com cautela. O senhor não gostaria de me ajudar com algumas coisas? Talvez revisar a forma como organizamos a cozinha para o São João. Esse é o período mais movimentado para a gente. Álvaro o encarou com surpresa. Helena segurou a respiração, esperando a resposta. Não precisa ser nada grande. Só olhar, sugerir. Como o senhor já tem feito, mas oficialmente, dessa vez. Álvaro pousou a mão sobre a mesa. O tremor dos dedos era quase imperceptível, mas dizia muito sobre o conflito interno que ele vivia. A vergonha que carregava, misturada com uma vontade antiga de ser útil novamente. Você tem certeza que quer minha opinião? Perguntou ele, quase num sussurro. Tenho, respondeu Marcos. O senhor enxerga coisas que ninguém aqui vê. O silêncio que se seguiu foi carregado,
mas não pesado. Era o tipo de silêncio que precede um passo importante. Álvaro respirou fundo. Então, eu posso tentar ajudar. Helena sorriu, com os olhos brilhando. Marcos assentiu, sentindo um alívio inesperado crescer dentro do peito. Do fundo da cozinha veio o cheiro forte de alho e cebola refogados, quente, intenso, convidativo. Era como se o restaurante celebrasse silenciosamente aquela decisão. E enquanto a cidade acelerava rumo à festa de São João, Álvaro dava seu primeiro passo de volta ao mundo que havia abandonado. Um pequeno gesto, mas grande o suficiente para mudar os próximos meses e talvez o resto de sua vida. Os dias seguintes foram diferentes para todos no Sabor da Serra. Pela primeira vez, Álvaro não chegava apenas para ocupar sua mesa silenciosa no canto. Agora ele caminhava, devagar, é verdade, apoiado na bengala, mas percorria o restaurante com um olhar técnico, atento, quase renascido. E isso mudava a energia do lugar. Naquela manhã, o sol entrava forte pelas janelas, projetando retângulos de luz no chão. O calor começava a subir, trazendo aquele cheiro característico de madeira aquecida e pão fresco, comum nos cafés mineiros. Álvaro estava na cozinha ao lado de Marcos, observando o fluxo dos funcionários. Panelas ferviam, facas batiam na tábua, o vapor subia e embaçava os óculos de um dos cozinheiros. "Está vendo ali?", disse Álvaro, apontando para a área onde os pratos eram montados. "A bancada está muito próxima da porta. Quando vier o movimento do São João, isso vai travar o fluxo." Marcos seguiu o olhar, concordando sem ao menos pensar muito. "Então o senhor sugere recuar o móvel? Meio metro já resolve. E mais uma prateleira aqui", disse, tocando a parede. "Isso libera espaço e reduz o tempo de circulação." A forma como ele explicava não era arrogante, era calma, precisa, quase didática, como quem reencontra uma língua materna esquecida. Marcos chamou 2 funcionários para ajudar e reorganizaram a área ali mesmo. E assim que terminou, até quem não entendia nada de arquitetura percebeu que fazia sentido. Lúcia, observando tudo da porta, sentiu algo aquecer o peito. Álvaro parecia outro, ou talvez estivesse apenas voltando a ser quem era. Naquele dia, porém, a tranquilidade não durou muito. O sino da porta tocou. E a família que havia humilhado Álvaro semanas antes entrou com passos firmes e a mesma postura altiva. A mulher ajeitou a bolsa cara no ombro e empinou o queixo, como se estivesse entrando num salão de festa, não num restaurante de cidade pequena. Lúcia sentiu imediatamente a tensão. Helena, que estava perto do balcão, reconheceu os rostos e se aproximou instintivamente do avô. Álvaro, por sua vez, não demonstrou reação imediata. Apenas ficou mais ereto na cadeira, apoiando levemente a mão sobre a bengala. Seus olhos, antes tranquilos, ganharam uma sombra discreta. A mulher percebeu a presença dele. Seus lábios se apertaram por um instante e ela desviou o olhar com desconforto evidente. O patriarca da família mexeu no relógio de pulso, aquele relógio que havia chamado a atenção de Álvaro na primeira visita, e sentou-se, tentando demonstrar indiferença. Marcos observava de longe, atento a cada detalhe. Helena, percebendo o incômodo que se instalava no ar, tocou o braço do avô. "Vô, se precisar, eu estou aqui." Ele virou o rosto para ela, e pela primeira vez admitiu um sentimento que vinha escondendo. "Não é eles que me incomodam", disse em voz baixa. "É o que eles me lembram." Helena arqueou as sobrancelhas. "E o que eles lembram?" Álvaro respirou fundo. "A fase da minha vida que eu tentei apagar." O garçom se aproximou da mesa daquela família, mas a mulher o interrompeu, falando alto o suficiente para ser ouvida. "A gente espera ser bem atendido desta vez. Da última vez, o ambiente estava um pouco desagradável."
Alguns clientes olharam na direção dela. Marcos ouviu, Lúcia ouviu e Álvaro também. Mas, dessa vez, algo mudou. Álvaro se levantou devagar, apoiado na bengala. Cada passo fazia o piso vibrar levemente. Ele caminhou até o balcão, onde a planta antiga ainda estava aberta, exibindo o desenho original do restaurante. Colocou a mão sobre o papel e, sem olhar para ninguém, disse com calma: "Este lugar, eu ajudei a construir." O silêncio que se formou não vinha de choque, mas de algo maior: respeito. E pela primeira vez, a família que o humilhara parecia não saber para onde olhar. A história estava mudando diante de todos. A declaração de Álvaro pairou no ar como um raio silencioso. Não havia exagero, não havia orgulho, apenas verdade. Uma verdade que ele nunca pensou que precisaria dizer em voz alta novamente. Marcos sentiu um aperto na garganta ao ouvir aquilo. A confirmação implícita do que ele já desconfiava ganhava peso, carne, forma. Lúcia parou no meio do salão, segurando um molho de bandeirinhas coloridas, sem saber se respirava ou se esperava o próximo movimento. A família que o havia humilhado parecia encolher sob a luz da revelação. O homem mexeu no relógio outra vez, num gesto nervoso, sem conseguir sustentar o próprio silêncio. A mulher desviou o olhar, tentando disfarçar o desconforto, mas seus olhos denunciavam a verdade. Ela sabia que aquilo a diminuía, não Álvaro. Helena se aproximou devagar do avô. O toque leve de sua mão sobre o braço dele devolveu algo ao ambiente. Um equilíbrio, uma humanidade que havia sido negada a ele antes. O senhor não precisa provar nada para ninguém, disse ela, com voz baixa, mas firme. Álvaro respirou fundo. Os olhos, porém, não estavam voltados para a família, nem para Marcos, nem para os outros clientes. Ele olhava para o desenho à sua frente, o projeto original, com suas curvas, suas marcações, suas intenções. Era como olhar nos olhos do jovem que ele já foi. "Eu não queria falar", murmurou, "mas acho que chegou a hora." Marcos aproximou-se lentamente. Sua expressão não era de pressa nem de curiosidade, era de cuidado. "O senhor pode contar se quiser, e só se quiser." Álvaro tocou o papel, sentindo a textura desgastada. "Dessa planta aqui, eu lembro de cada noite desenhando. Lembro do lápis riscando até tarde, enquanto a cidade dormia. Lembro do seu avô entrando na sala, trazendo café quente e dizendo que acreditava em mim." Marcos arregalou os olhos. O avô sempre contava histórias antigas, mas nunca com nomes, nunca com detalhes. Era como se tivesse protegido aquele segredo sem saber. "Meu avô conhecia o senhor?" perguntou ele. Álvaro sorriu de canto, um sorriso carregado de saudade. "Ele acreditou em mim num momento em que eu mesmo não sabia se devia continuar. Eu era jovem, ambicioso, mas tímido com minhas próprias ideias. Seu avô me incentivou a desenhar este lugar. Me disse que o restaurante deveria ter alma, que cada janela precisava respirar junto com a cidade, que a cozinha devia ser um coração pulsante. E eu coloquei tudo isso aqui." Ele tocou a planta com um carinho tão profundo que parecia tocar uma lembrança viva. Helena sentiu os olhos marejarem. Lúcia, perto da porta, não teve coragem de interromper. O restaurante inteiro parecia escutar. "Mas a vida levou tudo embora mais rápido do que eu podia segurar", continuou Álvaro, a voz tremendo levemente. "Eu perdi espaço, perdi confiança, me perdi de mim mesmo e preferi me afastar antes que alguém percebesse." O salão permaneceu em silêncio por alguns segundos, até que Marcos deu um passo à frente. "Seu Álvaro, o senhor não perdeu nada. O senhor está aqui, e este lugar ainda respira como o senhor desenhou." Álvaro piscou devagar,
absorvendo aquelas palavras com a mesma delicadeza com que se segura algo frágil. Lá fora, a música de ensaio da quadrilha aumentou. Sanfona, triângulo, risos, o colorido da festa se aproximando. O som entrava pelas portas abertas como um lembrete de que a cidade aguardava algo grande. Helena apertou a mão do avô. Vô, o senhor ainda faz parte disso. Mais do que imagina. E naquele instante percebeu-se algo no rosto de Álvaro. Não exatamente felicidade, mas um retorno, um reencontro silencioso com ele mesmo. A noite da festa de São João chegou trazendo consigo um vento frio, cheiro de fumaça de fogueira e uma alegria que parecia brotar do chão. As ruas estavam tomadas por bandeirinhas coloridas, penduradas sobre as cabeças, balançando como pequenos pássaros vibrantes. Crianças corriam com chapeuzinhos de palha, casais dançavam perto das barracas e o som da sanfona ecoava pelas esquinas, misturando-se ao riso das pessoas. O sabor da serra estava mais cheio do que jamais estivera. As portas ficaram abertas desde o final da tarde, deixando que o calor humano e a música da festa entrassem e se misturassem ao aroma do tutu, do frango com quiabo e do café passado na hora. As bandeirinhas dentro do restaurante balançavam levemente com o movimento de clientes entrando e saindo. Álvaro chegou acompanhado de Helena. Ele usava uma camisa simples, mas bem passada, e trazia um brilho nos olhos que não era visto há anos. Ao entrar, o restaurante inteiro pareceu diminuir o ritmo, como se reconhecesse a presença dele. Vô, o senhor está bem? Perguntou Helena, ajustando suavemente o colarinho dele. Estou. É só muita coisa num dia só. Ela sorriu. Eu estou com o senhor. Sempre. A mesa no canto ainda o aguardava, mas antes que ele pudesse se sentar, Marcos aproximou-se com um sorriso emocionado. Ele segurava algo nas mãos. Uma pasta de couro restaurada, com o nome de Álvaro gravado discretamente na capa. Tem uma coisa que eu gostaria de fazer hoje, disse Marcos, com o coração quase saltando no peito. Algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Álvaro franziu o senho, sem entender. O restaurante foi silenciando aos poucos, como se um murmúrio invisível pedisse atenção. Lúcia apagou parte das luzes, deixando apenas a iluminação quente das lanternas de festa junina e do salão. Os clientes perceberam que algo estava prestes a acontecer e voltaram seus olhares para o centro do espaço. Marcos subiu em um pequeno degrau próximo ao balcão. Seus olhos procuraram Álvaro na multidão e o encontraram, discreto, humilde, tentando parecer menor do que realmente era. Boa noite a todos, começou Marcos com a voz forte e trêmula ao mesmo tempo. Hoje é uma data especial para nós. Mas não apenas pela festa. É especial porque finalmente conseguimos reconhecer algo que estava diante de nós o tempo inteiro. Alguns clientes trocaram olhares curiosos. A família que havia humilhado Álvaro estava presente, mas agora seus rostos denunciavam inquietação. Este restaurante existe por causa de muitas mãos, continuou Marcos. Mas entre essas mãos, houve uma que desenhou o sonho antes de ele existir. Uma que imaginou cada janela, cada porta, cada canto, com intenção, cuidado e amor. Marcos levantou a pasta de couro. E essa mão foi a do senhor Álvaro. O silêncio explodiu em aplausos. Helena levou a mão ao rosto, emocionada. Lúcia bateu palmas com força, os olhos marejados. Funcionários, clientes, até desconhecidos, todos aplaudiram o idoso que semanas antes havia sido humilhado ali mesmo. Álvaro, parado no meio do salão, sentiu as pernas vacilarem. Não por fraqueza física, mas pela intensidade do momento. Era como se décadas inteiras de silêncio fossem rompidas de uma só vez. Ele apertou a bengala com força, tentando sustentar a onda de emoções que o atravessava. Seus olhos brilharam com uma mistura de surpresa e gratidão.
Marcos desceu do degrau e caminhou até ele. Seu Álvaro, o senhor não é apenas parte desta história. O senhor é raiz dela. Álvaro buscou ar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Marcos. Hoje, o que importa é que o senhor está aqui, e nós vemos o senhor. Helena o abraçou, um abraço firme, cheio de vida. A família que um dia o humilhara olhava para baixo, incapaz de sustentar o peso da própria atitude. E de maneira inesperada e silenciosa, compreenderam que o respeito nasce não da aparência, mas da presença e da história que cada pessoa carrega. A música da festa voltou a ocupar o ar, agora mais intensa, mais viva. A sanfona tocava uma melodia alegre que invadia o restaurante. Alguns clientes começaram a dançar, crianças riam perto das mesas. Álvaro respirou fundo, sentindo a brisa fria entrar pelas portas abertas. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu pertencimento, sentiu casa. E o sabor da serra, iluminado pelas lanternas, aquecido pelas vozes, vivo pela memória, parecia respirar com ele. Porque naquele lugar, naquela noite, o homem que havia sido invisível se tornava finalmente visto. Visto por todos. E mais importante, visto por si mesmo. Gostou desta maravilhosa história? Então se inscreva no canal para sempre receber histórias como essa. Deixe seu comentário caso tenha tocado seu coração e não se esqueça de clicar em gostei para que eu possa criar mais histórias como essa.